Confrontos definidos nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio terminou agora há pouco. Inclusive, o vídeo de hoje saiu depois do almoço, fora do horário padrão, porque eu estava esperando o sorteio. No momento da espera pelo sorteio, foi possível fazer de tudo, né? Foi possível ler um livro, foi possível tirar um cochilo, foi possível tomar um banho, foi possível almoçar, foi possível ler outro livro. Aí eles começaram a sortear as bolinhas. Te falar também, CBF, olha, hoje uma aula de como cansar e irritar o seu público que está esperando por um sorteio. Precisa aprender um pouquinho como é que fazem lá na UEFA. Bem que a UEFA outro dia também errou o sorteio, teve que refazer sorteio. Eles também lá não são perfeitos, não. Mas pelo menos não deixam você 50 minutos esperando para sortear a bolinha, né? Pelo amor de Deus, CBF. Mas, eu gostei do sorteio. Teve confronto pesadíssimo sendo definido aqui. Teve torcida que saiu do sorteio. Temos uma chance. Dependendo do que pintasse, esquece, a gente estava fora. Estamos aliviados. Teve torcida que saiu com essa sensação. Teve torcida que olhou e falou, meu Deus, não é possível. De novo. Então vamos lá, vamos analisar os confrontos aqui, o que eu penso de cada um deles. Vou passar pelos 8 confrontos, uma análise rápida. Conto com o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, rumo a 90 mil inscritos. Vem com a gente. Na tela os confrontos sorteados. Internacional e América, São Paulo e Sport, Atlético Paranaense e Botafogo, Flamengo e Fluminense, Bahia e Santos, Fortaleza e Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro. Então, vamos falar pela ordem aí desses confrontos. Internacional e América. O Internacional, em 2023, joga um futebol inferior ao que jogou em 2022. Isso é nítido. O América, neste começo de campeonato brasileiro, joga um futebol inferior ao que jogou no campeonato estadual. Ele não ganha o campeonato estadual, mas ele faz um ótimo campeonato. Ele endurece muito o confronto decisivo contra o Atlético no primeiro jogo da final. Ainda é um time organizado, ainda é um time muito bem treinado pelo Wagner Mancini, mas que não tem sido tão sólido como mostrou ser na primeira parte do campeonato. Então, assim, é um confronto, claro, tem um peso histórico de tradição e até de investimento do Internacional que coloca o Inter como favorito no confronto. Mas o Inter não joga um futebol a ponto de colocá-lo como um destacado favorito, um tranquilo favorito para o confronto. Acho que não. Acho que o Inter ainda pode subir o seu sarrafo nesse ano e o América também pode tentar voltar a jogar o que já jogou em 2023 com o Wagner Mancini. Enxergo o Inter favorito nessas condições, mas não muito favorito. São Paulo e Sport. O Sport é o único time que não é da Série A, entre os 16 que seguem na Copa do Brasil, mas dentro da sua realidade, o Sport tem jogado um futebol mais interessante do que algumas equipes que hoje estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Como, por exemplo, o próprio Coritiba, que o Sport eliminou e eliminou bem. Porque meteu 3 gols dentro do Couto Pereira, num empate, e resolveu com tranquilidade a classificação dentro da Ilha do Retiro no segundo jogo. O São Paulo apresenta alguns sinais de melhora nesse início do trabalho do Dorival, mas eu vejo 2 problemas no São Paulo. Um que é uma questão que pode ser resolvida com o tempo, porque evidentemente é um trabalho que acabou de começar. Então, naturalmente, você vai ter oscilações, você vai ter dificuldades de início de trabalho que o São Paulo pode encontrar nesse jogo. E o outro problema, que para mim é mais crônico, mais profundo, é limitação de elenco. Vocês sabem exatamente o que eu penso sobre o elenco do São Paulo, porque eu não tenho 2 opiniões sobre o mesmo assunto. Eu sempre digo que o elenco do São Paulo, na minha visão, é um elenco apenas regular e dependendo da posição, dependendo do nome, a gente pode até avaliar como de regular para ruim. Eu acho que é um elenco que obviamente não está à altura das tradições do São Paulo. Enfim, é difícil aqui falar em favoritismo, né? Difícil. Eu acho que o Sport é porque são realidades de competição diferentes, né? Mas o Sport tem 21 vitórias e 2 derrotas apenas no ano. Mas ele não joga uma Sul-Americana, como o São Paulo está jogando. O estadual que o Sport disputa não é do nível do estadual que o São Paulo disputa. O Paulista está acima de todos os outros. Enfim, é difícil, cara. Acho que o São Paulo é favorito pelo peso da tradição e tudo mais. Acho que o Dorival tá mostrando que pode fazer esse time, mesmo limitado, jogar mais do que vinha jogando. Mas olha, muito duro. Assim, se o Sport eliminar o São Paulo, ninguém vai poder tratar como zebra isso aqui. Nossa, que surpresa, que zebra.
Não, porque o Sport faz um grande 2023 até agora. Inclusive, vai jogar dentro de casa a final da Copa do Nordeste contra o Ceará, num confronto que está aberto. Atlético Paranaense e Botafogo. São 2 gramados sintéticos, né? O do Atlético Paranaense que a gente já conhece, o do Botafogo numa tecnologia nova que já está começando a ser, inclusive, elogiada pelos adversários que estão indo lá ao Newton Santos. O momento psicológico do Botafogo ele é o melhor possível. Tá liderando o campeonato, começou com 3 vitórias, uma sequência de invencibilidade de mais de 10 jogos. Precisa ver se o Botafogo vai manter isso até o confronto contra o Atlético Paranaense. Mas se esse confronto fosse em 2022, no segundo semestre de 2022, quando o Atlético engrenou de novo, quando o Atlético chegou à final da Libertadores e o Botafogo precisou remontar no segundo turno o elenco que já tinha sido construído quase do zero no primeiro turno do Brasileirão, nenhuma dúvida de que o Atlético Paranaense seria o favorito. Nas condições atuais, o Botafogo, ele, no mínimo, encosta. Se a gente ainda entender que o Atlético Paranaense é favorito, tem o Vitor Roque, tem um time que tecnicamente é interessante, tem um time que arrancou bem na Libertadores, fez uma grande partida, uma grande atuação contra o Atlético Mineiro, especialmente no primeiro tempo, na Arena da Baixada, a gente poderia dizer também que esse Botafogo hoje, ele é muito mais consistente do que foi o do ano passado, com o Tietê subindo de produção, com o Lucas Perry, que é um dos melhores goleiros em atividade do Brasil, com o Tiquinho Soares, que é um centroavante que tem feito a diferença e com ele o Botafogo tem ganhado praticamente todos os jogos. É equilibrado pela subida de produção do Botafogo em 2023, especialmente pós-campeonato estadual, né? Porque lembremos que o Botafogo sequer chegou entre os 4 melhores colocados do campeonato carioca. A gente também não pode achar que por essa sequência recente, todo 2023 o Botafogo é maravilhoso, perfeito. Não vinha sendo, mas o momento é. O momento é de um time muito mais confiante e eficiente, né? É um time que tem convertido bem as suas chances. Eu acho que é muito equilibrado aqui, muito mesmo. Eu ainda acho que o Atlético Paranaense é um favorito, um ligeiro favorito, mas assim, coisa de 51-49 no máximo. No máximo, porque o Botafogo, ele cresceu muito em 2023, pelo menos nesse momento da temporada. A gente precisa ver se o Botafogo vai confirmar isso aí, vai manter isso num prazo maior. Fla-Flu. Eu não acho que é 50-50, como eu vi muita gente dizendo. Não. Ah, mas é um clássico. Gente, tudo bem, é um clássico, mas sempre existe alguém que seja ligeiramente favorito, que esteja vivendo um momento ligeiramente melhor do que o outro. É muito difícil, num confronto, seja um clássico ou não, eles chegarem igualados, totalmente igualados. Muito difícil. Eu sei que o clássico ele tem o poder de embaralhar as coisas. E isso é algo que pode contar a favor do Flamengo nesse momento. Porque se a gente for olhar bola, se é um confronto onde não entra o componente de rivalidade, um componente revanche para o Flamengo, porque o Flamengo não só perdeu o Campeonato Carioca, o Flamengo foi humilhado na final do Campeonato Carioca. Esportivamente falando, tá, gente? É humilhação esportiva, não é nada além disso. Isso tudo entra em campo e mexe com a motivação, e mexe com o psicológico, e a gente sabe que esses fatores eles entram no futebol. Mas esquece isso, vamos imaginar que Flamengo e Fluminense não vestissem as camisas que vestem, a gente só colocasse lá os 11 de cada lado. Pega o que vem jogando. É inegável que o Fluminense joga muito mais futebol em 2023 do que o Flamengo até agora. Mas assim, muito mais. Há uma distância hoje de futebol jogado no ano quilométrica entre Fluminense e Flamengo. O Flamengo tem muitos problemas ainda para resolver, problemas de organização, problemas defensivos, problemas ofensivos também, com a questão do jejum do Gabigol, o Arrascaeta que ainda não voltou, assim, é complicado, uma troca de técnico, um treinador que está tentando implementar ideias com um espaço de tempo muito curto. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Fluminense é favorito, como também não tenho nenhuma dúvida que por ser um clássico e por ser um elenco da qualidade do Flamengo, que o Flamengo pode eliminar o Fluminense, pode inverter as coisas, mas na análise prévia do confronto, caramba, acho que até o rubro-negro e a rubro-negra sabem disso. Hoje, o Fluminense é um time muito mais pronto do que o Flamengo. Se vai confirmar a classificação ou não, é outra história, mas tem tudo para isso, na minha opinião. Bahia e Santos. Lembra quando eu disse, e aí né, diz respeito nenhum à Bahia, tô só olhando pelo viés do Santos. Quando eu disse que teve torcida que saiu aliviada do sorteio. Ufa! Dependendo do que saísse, a gente tava fora. Agora não. Eu acho que é o caso. Porque o Bahia é um time que tá começando também a se ajustar, né? O Bahia fez uma atuação
muito sólida e muito inteligente contra o Vasco. O Bahia foi um time que soube se defender contra o Vasco e o Vasco fez... Eu tô falando do jogo de ontem, né? E o Vasco esbarrou na sua grande dificuldade de propor jogo contra adversários que vão dentro da casa dele mais fechados. Foi exatamente assim que o Bahia ganhou o jogo dele contra o Vasco. Mas eu acho que se o Santos pegasse Palmeiras, Fluminense, até mesmo o Flamengo, com os problemas que tem hoje o Sampaoli, o Santos não teria a menor chance de avançar nesses confrontos. Eu vejo muita dificuldade até mesmo de colocar o Santos como favorito aqui. Eu acho que o Bahia hoje... Cara, deixa eu olhar rápido aqui. Cara, o Santos não seria favorito contra ninguém aqui. Talvez contra o América, que ele acabou de vencer, mas tomando 2 gols do América dentro de casa, vencendo com muita dificuldade, com um lance de pênalti, com uma individualidade do Soteldo, com uma noite em que o Mendonça correu que não tinha corrido até hoje com a camisa do Santos. Tá bom, no máximo. Mas eu não sei nem se o Santos é favorito contra o Bahia. O que eu sei é que é um confronto em que o Santos pode pensar em se classificar. Se tiver numa noite legal, onde tudo der certo, onde todo mundo correr demais, todo mundo se dedicar demais, se entregar demais, o fator Vila Belmiro pesar, o Santos pode pensar em chegar pelo menos até as quartas, o que, convenhamos, para mim vai ser uma grande vitória, dadas as profundas limitações que esse elenco do Santos tem. Seria uma grande vitória mesmo. Eu ainda acho que o Bahia é favorito, mas o Santos seria muito menos favorito. O Santos seria muito mais azarão em outros confrontos do que é contra o Bahia. Contra o Bahia é o Santos, né? Todo problemático, mas é o Santos. É a Vila Belmiro. Pode existir alguma condição de classificação. Mas se você perguntar quem eu acho que passa o Bahia. Fortaleza e Palmeiras. A atuação do Fortaleza no sábado contra o Fluminense, tudo bem que não era o Fluminense totalmente titular, mas foi uma atuação de um time que durante 90 minutos não permitiu o adversário ter conforto, ter respiro do jogo. Fortaleza foi muito intenso. Fortaleza fechou um mês de abril de grandes resultados, no âmbito local e no âmbito internacional também. O time do Vojvoda vem muito bem, chega para esse mês de maio com um grande futebol, vivendo um grande momento, e pega um Palmeiras que, me parece, está sentindo o peso da maratona de jogos. Quando terminou o Paulista, que começou essa loucura de 9 jogos em abril, 9 jogos em maio, 3 competições ao mesmo tempo, o Palmeiras, me parece, estar sentindo, tem um elenco um pouco mais curto e tal, acho que mais curto do que deveria, pela capacidade de investimento e tudo mais, compensa isso na solidez, compensa isso do trabalho que é extraordinário do Abel Ferreira e que não encontra parâmetro no futebol brasileiro. A minha visão é de que o Palmeiras seria favorito em qualquer situação de confronto. Fosse quem fosse o time sorteado. O Fluminense. O Palmeiras para mim seria favorito. Mas o Fluminense não joga um futebol mais bonito que o Palmeiras? Sim, joga. Naquele conceito de que o futebol ofensivo, de toque de bola, é o futebol mais bonito. Porque beleza é subjetivo. Mas o Palmeiras, ele é ainda o time mais eficiente, sólido e consistente do futebol brasileiro. Quando joga bem, obviamente ganha. Quando joga mal, ou ganha ou empata. Dificilmente o Palmeiras perde jogos, mesmo se estiver em jornadas ruins. O Palmeiras, ele consegue jogar 45 minutos no Clássico e nos outros 45 minutos resistir, tirar o pé. Verdade que o Palmeiras chegou a ter chances no segundo tempo, bola na trave e tudo mais, mas é um Palmeiras que, além de ter diferentes formas de ganhar jogos, é um Palmeiras que sabe em qual jogo dá para colocar uma carga maior, em qual jogo dá para administrar. O Palmeiras faz muito bem isso. Acho que a final do Campeonato Paulista foi um exemplo disso, né? O Palmeiras claramente sai de Barueri entendendo que, ok, a gente hoje não jogou na velocidade máxima, mas o jogo da volta em casa é o jogo onde a gente vai colocar o turbo aqui e vai ganhar, e vai virar, e vai golear, e foi exatamente o que aconteceu. Palmeiras passa pelo Fortaleza? Acho que passa. Só acho que, pelo futebol que o Fortaleza joga hoje, o Palmeiras ele não vai poder se dar o luxo de administrar algum momento do confronto. Acho que vai ser um confronto em que o Palmeiras vai ser muito exigido, porque o Fortaleza ele força demais o jogo pela questão ofensiva, ele exige demais
do seu adversário, ele eleva o sarrafo, ele é intenso, ele não espera, não importa se é o Fluminense, se é o Palmeiras, se é o Flamengo, se é o Ceará, se é o Sport, ele joga da mesma maneira contra todo mundo, ele encara todo mundo de peito aberto. Então o Palmeiras já sabe também que ele não vai ter só que resistir, ele também vai ter que ser agressivo. Que você responde agressividade com agressividade também. Acho que é um baita confronto, em termos de futebol jogado, um baita confronto. Porque o Fortaleza vai fazer com que o Palmeiras saia de uma zona de conforto e tenha que jogar um futebol até diferente do que ele gostaria no confronto. Você tentar administrar o calendário e tudo mais, você tentar ter um confronto mais tranquilo no aspecto físico, esse não será para o Palmeiras. Esse o Palmeiras vai precisar ter muita perna em 180 minutos, concentração, foco, solidez defensiva, precisão no ataque, uma noite inspirada do Rony. O Palmeiras vai precisar de tudo isso e perna, porque vai ter que correr atrás desse Fortaleza. Vai ser um confronto duro, mas para mim o Palmeiras passa. Corinthians e Atlético Mineiro. Bom, eu acho que são 2 pontos de interrogação, né? Eu acho que o Atlético Mineiro não é nem necessariamente um ponto de interrogação. O Corinthians tá chegando o Luxemburgo, um novo trabalho, enfim. Não tem muito o que dizer do Corinthians nesse momento, né? Acho que o Corinthians a gente vai ter que esperar o que o Luxemburgo vai ser capaz de fazer. Os problemas estão aí, a falta de criatividade do time é o maior deles, o Renato Augusto ainda tá fora, enfim, o Luxemburgo vai ter que se virar. O Corinthians não é favorito, mesmo contra um Atlético Mineiro problemático. Deixou de ser interrogação para mim o Atlético e virou uma certeza de que esse time hoje joga abaixo do que poderia jogar. O Atlético já deveria, quase na metade da temporada, estar jogando um futebol melhor e mais convincente em 2023. Hoje o Atlético Mineiro é altamente dependente do Hulk para resolver jogos. O Atlético Mineiro tem problemas no seu setor defensivo, o Atlético tem problemas gravíssimos nas suas laterais, o Atlético tem jogadores, por exemplo, como o Paulinho, com desempenhos muito irregulares. O Hulk não é irregular, ele resolve sempre ou quase sempre. Então, por isso, eu acho que o Atlético é favorito. Pelos problemas que tem o Corinthians e pelo fator Hulk. Mas não muito por ele, Atlético. Porque eu acho que o desempenho do time do Kudê, ele é decepcionante até aqui. Era pro Atlético estar fazendo mais do que já fez até agora no campeonato, na temporada como um todo. A própria final do Mineiro, a reta final do Mineiro. Um pacto para eliminar o Atlético na semifinal, um pacto para sair do Independência com a vitória do primeiro jogo da final contra o América, vários jogos sem muito brilho no estadual contra times de investimento muito menor. Assim, o Atlético é favorito pelo Hulk e porque o Corinthians é um mar de incertezas. Só por isso. O Atlético não vem empolgando ninguém, não. Grêmio e Cruzeiro. Bom, o Grêmio nesse momento está sofrendo com muitos desfalques. Tem a questão do Adriel, que é uma questão interna, e tem lá 10, 11 jogadores no departamento médico. Isso arrebenta com qualquer trabalho. Tem a questão do Suárez, que o último gol de bola rolando foi no meio de março. São quase 2 meses que o Suárez não marca um gol com bola rolando. Se entrega, se dedica, luta muito. Isso é indiscutível. Mas tem faltado precisão, o melhor desempenho do ataque do Grêmio nesses últimos jogos. Pelo lado do Cruzeiro, a gente começou a ver sinais de melhora. O jejum do Gilberto acabou, a produção ofensiva melhorou, o Pepa começou nos primeiros jogos dando uma atenção maior à defesa e estancando uma sangria que existia. Ainda acho o Grêmio mais qualificado e, se estiver completo ou mais próximo de estar completo, me parece um time com mais condições do que o Cruzeiro. Mas nesse momento, o Cruzeiro está reagindo na temporada. E num jogo de mata-mata, isso pode fazer a diferença. Você está numa noite legal, numa noite onde as coisas estão dando certo, você pegar esse embalo, você ter o torcedor classificando o time como fez contra o Náutico. Que a torcida do Cruzeiro fez naquela virada contra o Náutico do Independência, foi pegar o time, carregar no colo e vambora. A gente vai passar, a gente vai virar isso aqui junto, de um jeito ou de outro. Porque o torcedor do Cruzeiro entende as limitações do time. Entende que tem que suar, tem que transpirar, o Cruzeiro não vive o melhor momento da sua história, mas é o Cruzeiro. Então o Cruzeiro, quando une esses fatores de vontade, desejo em campo, energia do lado de fora e um bom trabalho que o Pepa parece estar começando a fazer, é o Cruzeiro, pô. É o Cruzeiro, um dos maiores vencedores dessa competição. É o maior vencedor dessa competição. Aliás, é o confronto dos 2 maiores vencedores. Então eu acho que pode passar aqui o Grêmio, acho que tem mais condições na bola, tecnicamente falando, o Grêmio de passar, mas é mata-mata, é o Cruzeiro. E é o Cruzeiro do Pepa, não é o Cruzeiro do final da era Pesolano,
onde a coisa desandou. Mas pra mim passa o Grêmio. Bom, meus breves palpites para as oitavas da Copa do Brasil são esses aqui. Então, recapitulando. Pra mim passam Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense, Bahia, Palmeiras, sofrendo um pouquinho, mas acho que passa o Palmeiras, Atlético Mineiro, sem empolgar muito, né? Porque é o Corinthians preocupante do outro lado, e Grêmio. Mas, ó, com potencial pra suar aqui. Eu acho que é isso que vai dar, mas, enfim. Pra você, os 8 que se classificam, quais são? Dá um gabarito pra mim nos comentários aí. Deixa aí os seus palpites, beleza? E deixa o like no vídeo, se você ficou até o final dando essa moral pra gente. Like, se inscreve, ativa o sininho. Amanhã tem mais. Amanhã, tudo indica que no horário padrão, meio-dia, mas hoje eu tive que esperar o sorteio da Copa do Brasil, que era pra começar 1 da tarde, começou quase 2, foi entediante, foi um pé no saco, mas enfim, aí estão os confrontos. Tchau!